Carla Granja trouxe para todos, vai trazer para todos nós essa visão da motilidade. Como o score de Lyon pode realmente contemplar esse raciocínio que você nos trouxe sobre a pirose e a Barrett. Como nós podemos pensar no diagnóstico mais conclusivo da doença do refluxo? Querida Carla Granja, traga para nós sua visão, seu olhar para esse momento. Bom dia, mais uma vez, é muito bom estar aqui e nós vamos trazer a visão atual do que é chamado Score de Lyon e mais do que isso, uma apresentação que foi mostrada, pode passar o primeiro slide, que foi na verdade um trabalho que foi apresentado oral, foi selecionado para apresentação oral como um dos melhores trabalhos publicados recentemente, exatamente sobre o Score de Lyon, dentro dos trabalhos que foram apresentados na área de esôfago, estômago e duodeno. Esse trabalho ele foi apresentado pelo próprio professor Stefano Siboni, lá de Milão, e ele é mais do que o Score de Lyon, mas uma associação do Score de Lyon com o chamado Score de Milão, que teve uma grande evidência no DDW do ano passado, mostrando qual seria a vantagem da gente fazer essa utilização. Os slides que eu vou apresentar na sequência são os slides que foram apresentados por ele na sua apresentação online, e vou fazer alguns comentários na sua apresentação, aliás, ao vivo, e vou fazer alguns comentários sobre isso. O grande questionamento com relação aos scores tem a ver com o seguinte, eles estão em alta, como o próprio professor Barbucci nos trouxe. A vantagem deles no dia a dia é que eles conseguem nos trazer um racional mais prático para quando realizar determinados exames, como tratar e conduzir determinados pacientes dentro dos scores estabelecidos. Mas claro que eles trazem também, eles não são unânimes, e eles trazem também uma série de questionamentos. Esse é o slide que mostra o nosso consenso de Lyon na sua versão mais atual, 2.0, o grande questionamento a esse consenso de Lyon não tem a ver especificamente com o diagnóstico de certeza ou com o não diagnóstico da doença do refluxo, mas exatamente naqueles pacientes que não preenchem critério e permanecem numa zona que a gente chama de zona cinzenta, naquele diagnóstico inconclusivo. A questão é, a crítica ao consenso de Lyon atual tem a ver com o fato dele supervalorizar um único dado a mais, que seria o tempo total de exposição ácida, como certeza diagnóstica da doença do refluxo no que concerne os exames, por exemplo, de pH-metria, impedância pH-metria, e esse paciente que fica aí dentro desse limbo de diagnóstico inconclusivo. A grande questionamento é, um paciente que está no consultório, no nosso dia a dia, com sintomas, com queixas, eu simplesmente vou dizer para ele, o seu diagnóstico é inconclusivo? O que eu faço com esse paciente? Essa que é a grande questão. O que eu vou fazer com esse paciente? Nós já fizemos vários eventos discutindo sobre isso. Então, o professor Siboni coloca para nós, e foi apresentado esse trabalho, publicado em 2024, do chamado Score de Lyon, que, na verdade, o que ele tenta fazer? Trazer o consenso de Lyon, informações do consenso de Lyon, mas associar inúmeras informações, dados da endoscopia, especialmente a esofagite, a hernia hiatal, mas também dados da impedância pH-metria, como o tempo total de exposição ácida, o número de episódios de refluxo, a impedância basal noturna e a correlação de sintomas associados, criando um score conhecido atualmente como Score de Lyon. Esse Score de Lyon, ele traz, então, uma divisão em que você pontua os pacientes com relação a esses achados, esses diversos achados, e você consegue, então, definir melhor qual é o fenótipo desse paciente com relação à doença do refluxo. Se ele efetivamente não tem doença do refluxo, se ele tem talvez uma permeabilidade isolada detectada, se ele tem mais um padrão de hipersensibilidade ao refluxo, se ele tem um diagnóstico ainda borderline, conclusivo, e a doença do refluxo severa. Esse Score de Lyon
apresentado e já validado por alguns, tanto no seu desenvolvimento, quanto em centros europeus, quanto em centros asiáticos, mostraram uma excelente correlação da aplicação desse tipo de score com o acompanhamento, com a condução desses pacientes de acordo com a classificação dentro desse score. Mas, o ano passado, nós também tivemos, né, como evidência, o chamado Score de Milão, encabeçado pelo professor Stefano Cibone, mas que participaram desse trabalho também, inúmeros centros que também participaram do Score de Lyon e que participaram do Consenso de Lyon. E nesse trabalho do Score de Milão, ele é basicamente focado nos achados manométricos da manometria de alta resolução, sugerindo que esse paciente com determinados achados são pacientes que provavelmente, sim, têm doença do refluxo gastroesofágico e são pacientes candidatos a uma evolução, um escalonamento do tratamento, tanto medicamentoso quanto muitas vezes cirúrgico dessa doença do refluxo gastroesofágico. Então, o achado de motilidade esofágica ineficaz, achados de uma barreira, de um esfíncter inferior do esôfago hipotônico, a presença da hérnia hiatal e o que a gente chama atualmente de leg press maneuver, que é a manobra da elevação das pernas para a verificação de uma transposição de uma pressão intraabdominal para a pressão intratorácica durante a manometria de alta resolução, são utilizados para a composição desse score de Milão. Aqui é a forma como esse score de Milão é composto e o score de Milão, então, consegue caracterizar o risco desse paciente ter realmente a doença do refluxo em extremamente improvável que ele apresente, até nuances que vão variando até extremamente provável que esse paciente apresente. A facilidade é que muitas vezes, olhando o score de um modo geral, a gente acha um pouco difícil. Será como que eu faço a aplicação desse score? Ele é um score que também foi muito facilitado pela presença de um aplicativo, que também pode ser baixado pelo celular e que facilmente permite que a gente, colocando esses dados do achado manométrico, a gente consiga ter ali embaixo o nosso score, se o paciente realmente tem uma probabilidade maior ou menor de ter doença do refluxo gastroesofágico. Tudo isso nós estamos falando exatamente desse paciente que está aí nesse rol de pacientes que, a princípio, estariam como uma hipótese de uma doença do refluxo gastroesofágico inconclusiva. E o score de Milão foi validado por esses trabalhos recentes, mostrando que ele também tem a sua efetividade. Então, tanto o score de Lyon quanto o score de Milão, eles têm validade no dia a dia, na aplicação para diferentes aspectos da doença do refluxo gastroesofágico. Mas será que eu tenho que decidir se eu posso usar um ou outro? É exatamente esse o trabalho apresentado pelo professor Cibone. Então, ele sugere uma associação dos dois scores, então uma associação Lyon e Milão, né, colocando os dados da endoscopia, da impedância pH-metria e da manometria de alta resolução, e essa associação ele quis mostrar nesse trabalho que foi proposto se realmente ela é mais efetiva do que você usar, por exemplo, um score ou outro de forma isolada. Esse trabalho foi conduzido ao longo do ano de 2021 e 2023 e teve a participação de diversos centros, aí mostrados aí no mapa. Foram avaliados 532 pacientes, 131 pacientes foram submetidos a um tratamento medicamentoso, 63 pacientes foram submetidos a algum tipo de tratamento cirúrgico, 194 pacientes conseguiram participar também com um follow-up. E tem vários slides mostrando os resultados do trabalho, mas esse é um slide que ele mostrou concluindo que os dois scores de forma isolada são muito bons, mas a associação dos dois scores parece ser mais eficaz nesse sentido de diagnosticar, definir melhor o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico e aí prosseguir para um escalonamento de tratamento desses pacientes. Ele mostra o slide exatamente, né, um slide da mitologia romana do deus Janus, que ele tem essas duas faces, olhando para o passado e olhando para o futuro. E ele mostra exatamente isso. O score de Milão, ele é o olhar, vamos assim dizer, para o passado. O que já aconteceu com esse paciente?
falando exatamente sobre a questão da falência da barreira antirrefluxo vista através da manometria de alta resolução. E o score de Lyon vê as consequências dessa alteração, mostrando então o tempo total de exposição ácida, a presença da esofagite, o número de episódios de refluxo, a impedância basal noturna. Então, os dois scores juntos trouxeram as seguintes conclusões que foram apresentadas por ele. Tanto Lyon quanto Milon são scores que têm uma extrema correlação, eles são excelentes preditores dos resultados para esses pacientes, mas quando combinados, eles aumentam o nível de confiabilidade no diagnóstico da doença do refluxo e na condução do tratamento desses pacientes. Foi isso que trouxe. Então, resta-nos começar a utilizar, entender melhor como funcionam esses scores, começar a utilizar no nosso dia a dia e ver se nós, aqui no nosso meio, conseguimos também ter essa mesma visão que eles apresentaram nesse trabalho. Era isso que eu queria apresentar nesse momento. Gratidão, querida irmã Carla Granja. Conseguiu realmente fechar o raciocínio junto com a grande apresentação do professor Ricardo Barbucci.